Olá, quarto ano A, como é que vocês estão? Hoje nós vamos para a aula 2. Nós vamos para a aula 2, matemática. A data de hoje, dia 12/3, né? Dia 12 de março. Nós estamos trazendo aqui para você uma sequência numérica. Essa sequência aqui no caso, essa sequência que eu trouxe para vocês aqui no caso, ela vai de 0 até 100. Mas observe que tem espaços aqui, né? Esses espaços você vai completar para a gente. Você vai completar os números que estão faltando na sequência de 0 a 100, certo? Vamos preencher esses espaços na tabela toda, até chegar aqui no final. Quando você tiver preenchido, você vai passar para a tarefa do lado, essa tarefa aqui. Que basicamente você vai fazer o quê? Separar os números que são pares e os números que são ímpares. Bem simples. Você vai pegar os numerais, não é para pegar toda a tabela não, tá? Não é para pegar todos os números da tabela. Você vai pegar só aqueles que você usou para completar a tabela, tá? Os números que você usou para preencher a tabela, você vai colocar os que são pares aqui e os que são ímpares aqui. Bem simplesinho. Para isso, eu deixei também um vídeo para ajudar vocês. Vocês vão clicar nesse link aqui, esse primeiro link, que ele tem um vídeo explicando sobre par e ímpar. É um vídeo com bastante imagem, bem facinho. Então, assistam ao vídeo que ele vai ajudar vocês. Mas, basicamente, quando você fala de par ou ímpar, vamos relembrar aqui, você está falando o quê? De juntar de 2 em 2, tá? O que algumas pessoas chamam de fazer os casaizinhos, né? Os casais, ou os parezinhos, de 2 em 2. Se você pega um numeral e a quantidade dele você separa de 2 em 2 e dá certinho, esse número é par. Agora, se você pega um numeral e separa as quantidades dele de 2 em 2 e sobra alguém, fica sozinho algum elemento, aí eu digo que ele é ímpar. Por exemplo, se eu pegar o 4 elementos, vamos separar em casais, em parzinhos. Um par, 2 pares. Sobrou alguém? Não. Então, significa que o número 4 é par, certo? Agora, vamos supor que em vez de 4 fosse 3. Faço um casalzinho e cadê? O que aconteceu? Aqui sobrou, né? Sobrou um elemento sozinho. Então, significa que o 3 é ímpar, porque sobra. Quando você vai separar de 2 em 2, sobra. Então, basicamente, é isso, certo? Ah, mas e com números grandes, né? Vamos supor que você pegue o número 43. Você vai ter que separar de 2 em 2 para saber se sobra ou não? É muito trabalho e demora. Então, o que eu falo para vocês? O melhor é vocês terem de cabeça, de 1 até o 9, quem é par e quem é ímpar. Se você tiver na memória de 1 até o 9, quem é par e quem é ímpar, qualquer número, seja grande ou pequeno, você vai saber de cara dizer que se é par ou ímpar. Vamos pegar aqui o 43 que eu tinha dado exemplo. Tá vendo? Vamos pegar o 43. Você, nesse caso aqui, que é um número grande, você não precisa olhar esse número de cá. Você só vai olhar o quê? A unidade, tá? Você olhando a unidade, você sabe se o numeral é par ou ímpar. No caso aqui, o 3, nós acabamos de ver, o 3 é ímpar. Isso significa que esse numeral é ímpar, tá? Então, basta eu olhar o quê? A unidade, certo? Essa casinha aqui, ó. Mesma coisa vai ser quando o número é par. Vamos pegar aqui, a gente olhar do 4, não era isso? Então, vamos pegar o 54. Eu preciso olhar o 5? Não. Eu vou olhar só esse aqui, ó. O 4 é par. Então, eu já, automaticamente, eu sei que 54 é par, certo? Então, basta você guardar de cabeça de 1 a 9. Ah, mas e no caso se for 0, né? Se o número for terminado em 0, se a unidade for 0. Aí tem uma regrinha. Todo número terminado em 0, ele vai ser automaticamente par, tá?
Porque quando você separa as quantidades, vai dar certinho de 2 em 2. Então, pode fazer a prova aí, pegar qualquer número grande, que se aqui na unidade é 0, pode ser o número maior que for. Se a unidade é 0, significa que o numeral é par, tá? Guarda essa regrinha que vai facilitar para você. Agora, não esqueça de assistir ao vídeo que vai te ajudar bastante, certo? Aqui embaixo eu tenho mais 2 vídeos que eu gostaria que vocês assistissem. Clica nesses links e assista aos 2 vídeos, por favor. São 2 vídeos bem bacanas de uma professora que ela tem um canal no YouTube que ela explica passo a passo e aí ela vai estar explicando sobre adição, que é essa próxima parte nossa aqui. Aqui, por exemplo, eu coloquei só uma pequena explicaçãozinha sobre as partes da adição, né? Que ela é composta por parcelas e tem a resposta que a gente chama de soma total, né? Aqui também eu estou lembrando que nada mais é do que você está juntando mais, né? Você está juntando quantidades. E lá no vídeo você consegue ver isso passo a passo só para relembrar. É uma coisa que você vem vendo desde que entrou na escola, no primeiro aninho, que a gente vê adição, né? Então, só para relembrar esses vídeos aí, essa explicaçãozinha, e logo em seguida você vai fazer, depois de assistir os vídeos, né? Você vai fazer o quê? Fazer essas operações, essas continhas que estão aqui ao lado, você vai calcular, ok? Não esquecendo que quando eu vou calcular, eu começo sempre, né? Sempre, sempre. Quando eu estou fazendo uma adição, eu vou começar por aqui, pela unidade. Deixa eu só aumentar mais um pouquinho, vai ficar melhor para você, certo? Eu sempre começo aqui pela unidade, essa casinha aqui, depois eu faço essa e depois essa. Então, você vai juntar casa por casa, né? Coluna por coluna, certo? Lá no videozinho vai ter isso bem explicadinho para você, certo? Então, depois que você lê todo o material, assistir aos vídeos, aí você faça as continhas que estão ao lado aí. Aqui no final dessa tarefa, dessa aula, nós temos um outro tipo de sequência, que não é aquela simples de 1 em 1, né? De 1, 2, 3, não. Nós temos 5 listas aqui, mostrando sequências diferentes. E é isso que eu quero que o desafio aqui, no caso, é você me dizer quais são essas sequências, você me descobrir qual é o intervalo dessas sequências, né? Por exemplo, vamos pegar essa primeira lista aqui. Do 2 foi para o 4, do 6 foi para o 8, do 8 foi para o 10. Qual é a sequência que está sendo usada aí? De quanto para quanto? Qual é a quantidade que está se pulando de um número para o outro número? Do 2 pulou quantos? Do 4 para o 6 pulou quanto? Do 6 para o 8 pulou quanto? Então, eles estão usando o mesmo intervalo, a gente chama isso de intervalo. Está usando o mesmo intervalo, a mesma sequência de um número para o outro. Já aqui embaixo, você vê que do 1 foi para o 3, do 3 foi para o 5, do 5 foi para o 7 e assim por diante. Qual que é a sequência, no caso, que está sendo pulada de um número para o outro, certo? Você vai me responder isso aí. Você vai pegar aqui nessa parte de baixo, né, das linhas, e vai escrever aí para mim qual é a resposta de cada sequência. Aqui está pulando de quanto em quanto, aqui está pulando de quanto em quanto, e aqui, e aqui, e aqui. Cada um tem uma sequência diferente. Aí você vai me mostrar e me dizer qual é a sequência que está ocorrendo em cada uma delas, ok? Espero ter esclarecido. Qualquer coisa é só me procurar no privado. Até a próxima!